pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui a essa nova série que estamos fazendo sobre a doutrina do inferno, né? Se existe realmente um lugar onde Deus vai punir para sempre as pessoas que desobedecem a Ele. Então nós vamos fazer aqui o 6º vídeo. Nesse 6º vídeo nós vamos falar de 2 pontos distintos. Primeiro nós vamos falar qual é a consequência para aqueles que pecam contra Deus. O que a Bíblia garante que acontece com aqueles que pecam contra Deus? E o que finalmente vai acontecer com os iníquos? Ou seja, aqueles que pecam deliberadamente contra Deus, será que além da morte eles têm ainda algo a mais a pagar? É isso que nós vamos analisar aqui neste vídeo, tá? Então não perca aí, esse é o 6º. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Vamos começar aqui no livro de Gênesis. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para melhorar aqui a nossa visualização, né? Assim já fica melhor, né? Muito bem. Às vezes a tela dá uma tremidinha aí, eu peço desculpas para você que está vendo o vídeo, viu? Tá? Realmente o suporte quase não aguenta o peso do aparelho que estamos usando, né? Um simples celular. Então vamos lá. Aqui são as palavras de Deus, ou de Jeová, para Adão ainda no Jardim do Éden, né? Quando Adão ainda era fiel. Diz assim, ó, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que comer dessa fruta, né? Certamente você morrerá. Então, qual foi a orientação que Jeová Deus deu para Adão no Jardim do Éden, logo ali no início da criação? Ele falou, você não deve comer determinada fruta, por quê? Porque se você comer dela, certamente ou com certeza você morrerá. Jeová não disse nada além da morte. Nada além da morte. Entendeu? E Adão, evidentemente, entendia o que isso significava. Aí quando você vem aqui no capítulo 3, aqui nós já estamos fora do Jardim do Éden. Adão já havia sido expulso do Jardim do Éden, tá? E Jeová dando aqui para ele as suas consequências, né? E Jeová cumpriu realmente o que havia prometido ali no capítulo anterior. Olha aqui, principalmente aqui, ó. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento. Então, Adão ia ter que realmente ralar muito para poder produzir o alimento, agora com mais dificuldade para sobreviver, né? Até que você volte para a terra, da qual você foi formado, porque você foi feito da terra e a terra voltará. Ou tu és pó e ao pó voltarás, como está em hebraico, tá? O significado é o mesmo, né? Jeová não disse nada além disso aqui para Adão, né, que além da morte e voltar para a terra, assim que ele morresse, se ele voltar a ser pó, ele ainda teria que pagar mais alguma coisa ainda após a morte. Então, logo no início da criação, fica claro que não existe punição adicional além da morte para aqueles que pecam contra Deus. Tá? Fica muito claro isso para nós aqui. E o mesmo se aplica a todos os humanos. Todos nós descendemos de Adão e todos nós pecamos aos olhos de Deus. Tá? Então, todos nós passamos pelas mesmas consequências. Então, nós temos aqui o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ó, que confirma isso. Olha aqui, ó. O salário ou o pagamento do pecado é o quê? É a morte. Será que diz que é a morte mais alguma coisa? É o tormento eterno, o sofrimento eterno? Não. Olha aqui, o salário do pecado, ou seja, né, o pagamento pelos seus erros do pecado contra Deus é a morte. Nada além disso. Então, essa história de que morreu, mas ainda tem que pagar alguma coisa adicional, isso não passa de uma invenção humana. A Bíblia não ensina isso. Então, a Bíblia é muito clara em mostrar que quando a pessoa desobedece a Deus, né, as consequências são essas aí. E essa morte pode ser realmente eterna. Por exemplo, no caso de Adão, não ter mais a esperança de ser ressuscitado para viver para sempre como, né, a sua descendência, como no caso nós que estamos estudando a Bíblia hoje, tem essa possibilidade. Tá? Então, a Bíblia é muito clara. Então, com relação a sofrimento ou castigo após a morte, a Bíblia condena totalmente esse conceito. Ficou muito claro aí para todos nós, né? E também com os vídeos anteriores nós já mostramos. Mas esses não são os únicos casos. Nós temos outras passagens, por exemplo, já fala de um relato já bem posterior aos dias de Adão, e veja o que a Bíblia fala que vai acontecer, por exemplo, com os pecadores impenitentes, né? Ou os maus, os homens maus, né? Que desobedecem a Deus. Aqui no Salmo 37, eu grafei aqui as 2 palavrinhas chaves para vocês verem. Salmo 37, tá? Hoje eu não estou usando a João Ferreira de Almeida, mas uma outra tradução, a Bíblia Viva, né? Ó, esses homens maus serão destruídos. Olha, os maus vão desaparecer.
Se vão desaparecer e serão destruídos, evidentemente que não vai sobrar nada. Quando algo é destruído, não sobra nada. Olha aqui, ó. Olha o 38. Mais claro que isso, impossível. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão destruídos. Se serão destruídos, evidentemente que eles não vão pagar mais nada além da destruição. Ou serão destruídos e ainda sofrerão ainda mais algum castigo? É óbvio que não. A Bíblia não ensina isso. Vamos reforçar todo esse ensino, né, de que não existe vida após a morte, muito menos castigo, com outras passagens agora no Novo Testamento. Por exemplo, em João 3,16, a parte final do texto, diz assim, ó, que Deus deu o seu Filho único, né, para que todo aquele que nele crer, aqui não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que para a palavra pereça, que está nesse texto, que está na grande maioria das Bíblias, a palavra grega é apoletai. Ela é uma derivação de apolumi, que significa destruir, levar à ruína total. Então, aqueles que recusam reconhecer Jesus como Filho de Deus, como meio de salvação de Deus, eles não ganharão vida eterna, mas eles serão o que então? Eles serão destruídos ou arruinados por completo, e não apenas perecer ou morrer, como está em algumas traduções. Então essa tradução aqui, ela ajuda a confundir o leitor como se fosse uma morte parcial, né? E a pessoa ainda guardasse algo além da morte. Mas a palavra grega, neste local aqui, indica que aqueles que se recusam a reconhecer Jesus como Filho de Deus, né, e servi-lo, etc., entendeu? Eles serão destruídos, é muito claro o texto, tá? Ou completamente arruinados, de acordo com o significado da palavra grega nessa ocorrência, tá bom? E podemos ir um pouquinho mais adiante ainda. Por exemplo, aqui em 2 Tessalonicenses, já vamos falar aqui um pouquinho sobre a volta de Jesus Cristo. Veja o que nós encontramos aqui, ó. 2 Tessalonicenses, peço desculpas aí porque a Bíblia tem a folha bem fininha, precisamos abrir com bastante cuidado para não rasgar. 2 Tessalonicenses, nós estamos aqui agora no primeiro capítulo. Você pode congelar aí, ler todo o relato que fala da volta de Jesus Cristo, né? Como comandante de guerra de Jeová no Armagedon. E o que ele vai fazer em breve contra aqueles que se recusam a se submeter à regência de Jeová e de seu Filho Jesus Cristo. Olha aqui, ó, no versículo 9. Eles serão castigados numa destruição eterna. A palavra para destruição aqui é muito parecida com aquela anterior. É oletron, tá? Que significa completamente arruinado também. É uma palavra que tem um significado muito parecido. Ela tem, inclusive, a mesma raiz, tá? Então, aqueles que desobedecem a Deus, em breve, quando Jesus vier no Armagedon, como executor sob o comando de Jeová, eles serão completamente destruídos. Ainda tem a palavra eterna, né? A palavra eterna. E essa palavra realmente ocorre no texto grego, que é aionion, né? Ou seja, serão destruídos para sempre. Se serão destruídos para sempre as pessoas, em breve na volta de Jesus, no Armagedon, quando ele vier como comandante de guerra, evidentemente que elas não sofrerão nada além dessa destruição. Então sofrerão uma morte trágica, evidentemente, e uma morte para sempre, mas de uma forma destrutiva, né? Conforme estamos vendo aqui. Então não sobrará nada para continuar sendo punido num suposto inferno de fogo, como alguns tentam realmente ensinar, tá bom? E para nós concluirmos, tudo o que acontecerá com os humanos, acontecerá também, inclusive, com o próprio Satanás, né? Esse texto que vou ler aqui para vocês, ele desmonta aquela ideia de que o diabo será atormentado para sempre no lago de fogo, as pessoas serão atormentadas, que ali é um termo simbólico também, tá? Aqui é o livro de Romanos, vocês estão vendo, capítulo 16, versículo 20, olha aqui, ó. O que diz? Ó, o Deus de paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Deus de paz é Jeová, evidentemente. Jesus é o Filho do Deus de paz. Então, o que Jeová vai fazer? Jeová vai esmagar a Satanás. A palavra grega que nós temos aqui é sintrepsei, tá? Que significa despedaçar, quebrar em pedaços. Então, Satanás, ele será completamente despedaçado, esmagado, triturado. Por quem? Por Deus. Se Satanás sofrerá esses danos, evidentemente ele deixará de existir, ele será destruído por completo, né? Embora a palavra seja um pouco diferente aqui.
Então, se Satanás deixará de existir, evidentemente que no pacote aqui inclui os demônios, não pode haver tormento para quem não existe. Então, aquele conceito lá do lago de fogo, onde as pessoas leem que serão atormentados, ali é um termo simbólico e não um termo literal. Por quê? Porque o próprio Satanás, ele deixará de existir, porque ele será triturado por Deus. E o mesmo acontecerá, conforme lemos aqui nos versículos anteriores, com todos os humanos que seguem a Satanás. Serão completamente destruídos também. Então, a consequência do pecado é o quê? É a morte, e não punição eterna, sofrimento eterno. E o que vai acontecer em definitivo com aqueles que pecam contra Deus e não se arrependem? Serão completamente destruídos e arruinados para sempre, conforme nós podemos notar aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo bastante polêmico, mas vamos explicar tintim por tintim e tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos falar sobre a parábola do rico e Lázaro e entender se essa parábola ela traz realmente alguma luz para se acreditar no inferno de fogo ou não, ou o que realmente significa. Tenho certeza que todos vocês vão gostar.